aí, galerinha? Começando mais uma aula de Geografia de Rondônia. Estamos aqui, eu, professor Rogério, com o meu brother, professor Jorge, e a nossa intérprete, professor... A nossa querida Aldelinda. É isso aí, galera. Olha aí, nossa intérprete top de linha, Aldelinda. Então, galera, a gente volta aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar nessa aula, né, professor Jorge, de uma outra temática, mas também muito importante aqui, galera, para o estado de Rondônia. Vamos falar um pouco sobre a agricultura, essa agricultura comercial e também a agricultura aqui do estado de Rondônia familiar, que é tão importante. Certo? Alguma observação? É basicamente isso, né? E só falar que a maioria da agricultura familiar é familiar mesmo, né? Exatamente. Então, parece assim meio que clichê, mas a verdade é essa. Nós temos uma agricultura empresarial, nós temos uma agricultura voltada para o mercado exterior. Muito bem. Mas nós temos também aquela agricultura que as pessoas vivem num lote, num sítio, num pequeno pedaço de terra e planta e vende na feira, vende para a escola, como se fosse mais próximo da subsistência. Muito bem, exatamente. Geralmente, às vezes, eles têm até as próprias cooperativas, né? Isso. Essas áreas, aí junta ali um pouquinho do plantio da família A, do plantio da família B, e aí forma aquela cooperativa que acaba vendendo aqui dentro do mercado regional. Perfeito. Beleza? Vamos lá, de olho na tela, nossa aula, galera, 22.1, a cada dia mais próximo aí da nossa reta final de Geografia de Rondônia 2022. Então, nessa aula a gente vai falar sobre economia de Rondônia e a gente vai falar sobre agricultura, essa agricultura que está presente em Rondônia, como eu falei há pouco, tanto a comercial quanto a agricultura familiar. Vamos falar sobre a pecuária também, que é muito bem desenvolvida aqui no estado de Rondônia, o sistema extensivo. Vamos falar sobre o censo agropecuário do estado, mais informações da agricultura familiar, indústria e serviços de Rondônia. Se a gente analisar aí agricultura, pecuária, agricultura, indústria, serviços, a gente está falando aí de vários setores da economia. Setor primário, secundário e terciário. Primário aí, quando a gente fala aí, ó, agricultura, pecuária, censo e agricultura familiar. Depois nós temos a indústria, só para lembrar, né, a gente começa nos nossos tópicos aí da aula, explicando para vocês. Indústria secundário e o próximo que é serviços, a gente tem aí serviços e comércio, o setor terciário da economia. Então a gente vai entender como que está desenvolvido os setores aqui em Rondônia, nessas áreas aí que a gente subdividiu a nossa aula. Vamos lá. Habilidade da aula de hoje, professor Jorge. Reconhecer as transformações tecnológicas que determinam a apropriação e o uso dos espaços urbano e rural. Rondônia, a economia dela se baseia principalmente na agricultura, né, Rogério? Exato. Na pecuária, no extrativismo vegetal, mineral, sendo a casterita o principal produto de exploração mineral. Inclusive, já vimos em aulas passadas a questão do Bom Futuro. Muito bem. Um lugar com grande reserva de casterita, não é isso? O maior garimpo de céu aberto do mundo. E esse garimpo faz parte da economia de Rondônia. Ok? Sobre o extrativismo vegetal, nós vimos a questão da madeireira, que a madeira também está relacionada à economia de Rondônia. Muito bem. Com toda a sua polêmica e complexa rede de extração. Exato. Vamos lá? Então, agricultura. A gente fala da agricultura, a gente tem aí os produtos desenvolvidos, né, cultivados aqui em Rondônia. A gente vai encontrar o arroz, o milho, o feijão, a mandioca, o algodão, banana, cacau, café, soja, copaíba, acerola, cupuaçu,
pupunha, maracujá, manga. São os principais que a gente encontra aqui no nosso estado de Rondônia. O mapa de aptidão agrícola das terras do estado mostra um potencial em torno de quase 60% apropriado para lavoura, mais de 16% para pastagem plana e mais de 5% para reflorestamento ou pastagem nativa. Então, Rogério, nós temos aí uma considerável área para a lavoura. Exatamente. É isso? 59%. E está muito ligado à questão da nossa formação de relevo, né? Isso. A gente não tem um relevo acidentado, então a gente vai encontrar várias áreas planas aqui no estado de Rondônia, que é indicado para lavouras, né? Tem que lembrar o seguinte, o aluno lá do campo sabe essas informações em relação à produção de soja. A gente não vai plantar soja numa área acidentada, uma área de planalto, de montanha. Então, as áreas mais indicadas, geralmente, para a lavoura, são áreas de baixas altitude. Nós temos até áreas com essas declividades, né? Só que não chega a ser, não tem montanha. Exato. Não temos dobramentos modernos, que são as Não. montanhas em nossa querida Rondônia. E também as altitudes, né, mesmo de planaltos, não são tão elevadas aqui no estado, se comparado, por exemplo, com o sudeste e sul do Brasil. Isso, aí o aluno que está ali em Guajará, Rogério, ou ali no Cone Sul, Vilhena, pode dizer, não, mas aqui tem a Chapada dos Parecis. Aí os meninos lá de Guajará vão dizer, ah, professor, mas aqui tem o Pacás Novos. Beleza, mas eles não estão incorporados nesse sentido, porque estão em áreas de preservação. Exatamente. A maioria deles. Muito bem. É isso? Muito bem. E aí a gente tem dados estruturais dos censos agropecuários de 3 períodos, 1980, 2006 e 2017 em Rondônia. Essa divulgação foi com base em 2017, essas informações deste levantamento. Então, em 1980, nós temos aí, lavouras permanentes. Houve o crescimento das lavouras com o passar do tempo ou a diminuição, professor Jorge, dessas lavouras, a partir da observação do mapa? Você tem, em 1980, né, um número fixo que não dá de comparar com o passado. No entanto, a gente entende que houve um incremento. Justamente. No entanto, em 2017, se fizéssemos um gráfico, estaria também em declínio novamente. Exatamente. Então, isso está muito relacionado à questão do avanço, né, de novas áreas, principalmente áreas que eram cultiváveis, que passaram a produzir a pecuária no estado de Rondônia. Isso, políticas agrícolas, né? Justamente. Implementadas, inclusive influenciadas por esse novo modelo de negócio. Muito que bem. Nós temos em nosso estado. A própria fronteira agrícola, chegando em Rondônia, fez com que muitos agricultores começassem também a ser influenciados por essa nova metodologia, essa nova forma de fazer agricultura em Rondônia. Isso mesmo. Então, olha só, nós temos também lavouras temporárias. Aqui sim, olha só, Rogério. Houve o crescimento, né? Só subindo. Beleza? Muito bem. Pastagens plantadas. Pastagem plantada, vou colocar ela aqui do lado. É como se fizesse um boom, assim, ó. Com certeza. Um gráfico de um boom que sai de 510 mil hectares de pastagem para 5.860.000. É isso? Exato. Então, uma diferença muito grande. Com certeza. Pessoal ocupado, também a gente observa um crescimento, né? Ele vai ser o mapa igual o primeiro aqui. Há um incremento, né, pessoal ocupado. Exatamente. Há um incremento, olha aqui. Presta atenção no gráfico que eu vou fazer aqui. Há um incremento, mas depois desce novamente. Isso mesmo. É isso? O que vai influenciar? Por que, professor, que teve essa diminuição? Tem um incremento, chega ao ápice e depois cai. A gente tem aí, nesse período de a partir de 80, até 2006, a gente observou nas aulas passadas a questão do ciclo agrícola em Rondônia, né? A gente viu muitas pessoas que chegaram, começaram a trabalhar no campo e depois algumas pessoas mesmo que moravam no campo começaram a deixar o campo, aí a gente viu essa queda e foram para outras regiões aqui da Amazônia e também a gente consegue observar que essa mudança já
da própria questão da produção do campo, quando a gente olha para o campo tecnológico. A introdução de máquinas também contribui para diminuir o total de pessoal ocupado, quando a gente analisa aí de 2006 para 2017. Então, vamos fazer agora, Rogério, uma análise, fazer uma linha de gráfico dos tratores. É como se estivesse aqui, depois aumentasse, e depois para 12 mil. É muita compra de tratores no período, e não parou. Nos outros houve decréscimo. Obviamente, se nós temos uma queda de pessoal ocupado em 2017, menor do que 2006, tem influência Com certeza. do campo mecanizado. Exatamente. Então, É isso? O aumento dos tratores, redução do efetivo no campo. Aí nós temos outro gráfico para vocês aqui dos censos agropecuários de Rondônia, com áreas de pastagens plantadas em Rondônia, todo o processo de evolução, 1980, 2006 e 2017. Como a gente viu nas informações anteriores, só foi crescendo, né? Se a gente pegar aí 1980, né? Nem se compara aí com 2006. Então, os pastos em Rondônia se expandiram muito dentro do nosso estado. Até porque nós sabemos que aqui é um estado agroexportador. A agropecuária tem saída para vários lugares do mundo. Muito A bem. carne bovina vai para a China, vai para a Europa, vai para a Rússia. É isso? Exato. Então, obviamente, é o chamado gado verde, né? O boi verde. Boi verde. Então, olha por quê. A área plantada, ou desculpa, a área de pastagem, né? Então, só teve uma tendência de muito crescimento. Com certeza. Não é isso? Exatamente. E aí o homem no campo, a ocupação, aquele mesmo gráfico que nós apresentamos, aquelas informações, agora a informação lá da tabela na forma de gráfico. Então houve o aumento e depois a redução em 2017 por conta daquela situação que a gente falou anteriormente, a introdução de máquinas no campo reflete aí na redução de total de pessoas empregadas no campo. E temos os tratores também, a informação do gráfico, o aumento, né, que gerou a consequência aí da diminuição do efetivo de trabalhadores no campo. Isso é importante, né, porque a gente não vê só como negativo, mas também isso representa o progresso, o avanço de Rondônia no campo do agronegócio. E a economia vê números, né? Com certeza. A economia, ela se preocupa com números e valores, crescimento, desenvolvimento. Exatamente. Geralmente é assim, né? A questão, se nós, da área de humanas, a gente tem um olhar diferente, né? Sim, sim. A gente vê isso aqui e isso nos preocupa porque evidencia desemprego. É isso, Rogério? Exato. Então, o desemprego não é algo que não é bom para uma sociedade, em qualquer lugar do mundo, né? Beleza. No entanto, é uma situação complexa, porque ao mesmo tempo que tem esse desemprego, os números da produtividade agrícola, agropecuária no estado de Rondônia aumenta. Exato, É com isso? certeza. E acaba também tendo reflexo disso para a população, com as taxas das importações, os benefícios de todas essas transações que são os impostos que são revertidos para a população. Dados estruturais do censo agropecuário, quando a gente fala agora de animais, nós temos aí também um crescimento de bovino. Olha só, de 1980, 251, quando a gente chega aí, ó, em 2017, 9 milhões já. Crescimento aí, ó, impressionante dos bovinos aqui em Rondônia. Bubalinos, também a gente teve aí um crescimento, quando a gente analisa em 2006 para 4.320 cabeças, depois a gente observa de 3.566 uma redução. Isso principalmente por conta aí desse investimento mais no campo aí da pecuária do bovina no estado de Rondônia. Caprinos, a gente observa aí, ó, 3.334,80, 2006, 10.987 e 2017, 23.907, 3 mil, né? Suínos, crescimento
a gente observa, em 1980, uma grande quantidade de suínos, 362 mil. Quando a gente olha para 2006, 2017, queda, né? A gente observa uma queda justamente por conta dessa priorização de investimento na pecuária bovina aqui no estado de Rondônia. E aves, que é galinha, galos, frangos e frangos, cabeças, a gente consegue observar também um crescimento no estado de Rondônia. E aí essa produção das aves que a gente observa, principalmente aí na questão do sistema de produção das aves, no sistema semi-intensivo, não a solta. E por isso que a gente observa aí um grande crescimento nas granjas, né? Onde acelera todo o processo de crescimento. Alguma observação, professor? Não. Não? Tudo bem. Vamos lá. Efetivo de animais. Então, olha só, aquelas informações, né, Rogério, que nós vimos aqui, colocamos em forma de gráfico, para o aluno ter uma noção, uma ideia do que representa os bovinos para o estado de Rondônia. Olha só, bubalinos nem sequer aparece no gráfico, nem caprinos, ovinos, olha só, os suínos são os que mais se aproximam do que é o plantel de bovinos no estado de Rondônia. Então, esse gráfico, ele evidencia para os nossos queridos alunos qual é essa vocação de Rondônia. Exatamente. Para animais é a de bovinos. Muito bem. Vamos lá. A gente vai para o próximo gráfico, onde a gente observa aí agora produtos aqui, ó, produtor de café no Brasil em 2020. Em Rondônia também, aí ela tem a sua participação. Essa produção de café é da safra de 2019-2020. A gente vê o destaque Brasil na produção, estado de Minas Gerais. E a gente tem depois na segunda posição Espírito Santo. Depois a gente tem São Paulo, Bahia. E na quinta posição a gente tem Rondônia. Então até o Paraná, né, que tem toda essa prática aí também ali do Sudeste, né, porque o Paraná é sul, está próximo do Sudeste da produção do café, perdeu o lugar para Rondônia. A produção de milho, que impulsiona a suinocultura e a avicultura, principalmente na região sul de Rondônia, na última safra alcançou uma colheita de 553.143 toneladas, concorrendo de igual para igual com os estados de Goiás e Mato Grosso. A soja também é outra realidade no estado. Na última safra foram colhidas 468.391 toneladas, entesourando dólares para o país através do mercado exportador. Ou seja, a gente também exporta milho, né? Exatamente. E a gente vai ter uma aula, ainda agora durante as próximas aulas da gente, galera, onde a gente vai falar sobre os produtos de Rondônia, cada cultura de Rondônia e a sua produção dos últimos anos. Então, essa aula hoje é mais para falar sobre os setores, né? A gente traz informação do primário, secundário, terciário e está fazendo aí uma pincelada acerca da produção de Rondônia. Mas nós teremos uma aula onde a gente vai focar mesmo na produção de cada grão do estado de Rondônia. Arroz também é forte, né? Fazendo que nós, o estado de Rondônia, seja autossuficiente na produção deste grão. Muito bem. Agora a gente vai falar aí sobre a pecuária. Mas antes de falar de pecuária, vamos falar um pouco com a galera aqui, professor Jorge. Existem sistemas de produção quando a gente fala sobre a pecuária. E a pecuária, ela tem dois modelos. O modelo intensivo e o modelo extensivo. O modelo extensivo é o que predomina no estado de Rondônia, que é o modelo onde fazemos o pasto, gado é criado solto, à vontade, e se alimenta principalmente ali pelo pasto. Esse é o sistema que predomina aqui no estado de Rondônia, sistema extensivo. E temos, né, professor Jorge, também, quando fala de pecuária, o sistema intensivo. E o sistema intensivo de produção é o sistema onde esse gado, galerinha, ele não fica solto ali naquele grande pasto. Ele geralmente tem uma área menor e ele fica confinado,
Só que nesse sistema, ele geralmente tem uma grande produtividade, porque ele é mais técnico, ele é mais biotecnológico, ali ele tem inseminação artificial, tem hormônios para acelerar todo esse processo do crescimento. Então, assim, o processo de desenvolvimento ali é bem mais intenso. Outra coisa, quando a gente fala desse sistema intensivo, que é em menor área, que tem um emprego de tecnologia, no Brasil, esse sistema, você tem que lembrar o seguinte, que ele é utilizado principalmente para a produção do leite. E o sistema extensivo, que é o gado solto no pasto, como aqui o de Rondônia, é o sistema voltado para o abate, ou seja, venda dessa carne, beleza? Então, não esqueça aí dessas duas informações importantes, que é o sistema intensivo e extensivo. Alguma observação? Perfeito. Beleza. Vamos lá, então, no quadro. Rondônia tem um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil, com mais de 14 milhões de cabeças. Essa informação de 2 anos atrás. Se a gente for analisar 2022, já chega aí a 16 milhões de cabeças aqui no estado de Rondônia, informações mais recentes. A bacia leiteira vem se expandindo em um alto grau de especialização, são mais de 4,8 milhões de bovinos de leite. O estado é o maior produtor de leite da região norte. Ali a região de Ouro Preto, Jaru, Presidente Médici, Ji-Paraná e Cacoal é a bacia leiteira de Rondônia, galera, ok? Nós, estado de Rondônia, dispomos ainda de uma quantidade significativa de indústrias de laticínio. Olha, Rogério, indústria de laticínio. Isso nós mesmo. temos aqui. Temos. Não é isso? Exato. Elas são de grande, médio e pequeno porte. Nós temos ali na região de Jaru, Jorge Teixeira, né? Muito bem. Então, ali a região central de Rondônia tem várias indústrias de laticínio. Isso mesmo. Nas pequenas e médias propriedades rurais, cerca de 37 mil, entre 50 e 250 hectares, são produzidos diariamente 2,5 mil litros de leite. Então, é muito leite, né, Rogério? Isso mesmo, professor. Então, mesmo sendo a gente achando que é muito, ele é pouco, né? É pouco se comparado com outras regiões do Brasil. Porque a pecuária de Rondônia é mais voltada para o abate, né? Uhum. E aí a gente tem esse reflexo aí. Rogério, tu sabia, tem uma curiosidade para te falar. Fale aí. Falando de leite, né? Uhum. Há muito tempo atrás, quando eu era jovem, 1996, eu participei do primeiro censo da reforma agrária do Brasil. Muito bem, professor. E aí, eu estava na faculdade, 1996, estava na faculdade. Aí, a gente foi participar desse censo, e aí a gente ia em sítio em sítio. E aí, o agricultor estava lá conversando com a gente, mas aí foi o filho dele lá e colocou aquele reservatório, né, de leite lá na frente. Um toco lá e vem passando o caminhão. Aí pega aquele leite. E um rapaz em cima lá do caminhão, ele pega lá uma espécie de, como é que eu posso dizer, um provador. Esqueci agora o nome. Ele coloca dentro do galão lá de leite e se mudar a cor, é porque está misturado com água. E aí ele nunca mais volta e pega a leite com aquele agricultor. Então, eles fazem o teste para saber se realmente aquele leite é puro. Entendi. E, Rogério, ainda tem um detalhe. E o agricultor, quando ele vende esse leite, é um precinho muito pequenininho. É isso mesmo. Né? Muito pequenininho. Nessa cadeia alimentar, o que menos tem a vantagem financeira é o agricultor, que vende muito barato o litro do leite. Porque muitas das vezes ele está vendendo tipo assim, aquela
matéria bruta, né, vamos dizer, o leite, que depois vai lá para a indústria, para uma Isso. cooperativa, passa por embalagem, por selo, controle de qualidade, e aí tem um valor agregado sobre aquele produto. Isso. Então, por isso que muitas das vezes ele não tem como agariar mais recursos em relação ao preço do leite. Ele acaba se sujeitando a vender aquele leite, muitas das vezes, por um preço bem baixinho. É o que acontece geralmente, porque esse leite vai passar por todo o processo e é o que vai alegar a empresa que está comprando. Então, foi bem interessante essa questão que o professor Jorge falou do teste, porque é tipo um teste de qualidade, né? Um controle de qualidade. Então, se estiver fora do padrão, vai prejudicar quem está cobrando aquele leite, cooperativa, a indústria de pequeno, médio porte. Então, aquele cara também já fica de fora no processo, né, de venda do seu produto. Vamos lá? E nós temos aí, ó, no mercado interno são consumidos pouco mais de 17% dessa produção. E o restante é transformado em produtos que são derivados do leite, como queijo, mussarela, que são comercializados no centro-sul do país. Quando a gente fala do centro-sul do país, está pegando a região sudeste, sul e centro-oeste do Brasil. Então, o leite produzido em Rondônia abastece, além do centro-sul também, a gente pode colocar o Acre, né, o estado, o Acre, o Amazonas e também Boa Vista, que é o estado de Roraima. Então, a gente exporta esse leite também para a região norte do Brasil, que é a nossa região. O estado exporta carne para mais de 30 países. Essa informação é do Ministério da Agricultura e esse produto aí também é comercializado em várias partes do mundo, inclusive aí nos Estados Unidos. Beleza? A exportação de carne demonstra a preocupação do governo do estado de Rondônia com a sanidade do rebanho, que vem cumprindo todas as etapas de vacinação contra a febre aftosa. E é bem rígido, né, professor Jorge? Quando a gente fala esse controle aqui em Rondônia, do IDARON e outras secretarias acerca dessa doença, né? Do controle. Isso. E outra, só para a gente ter uma ideia que a Bolívia, aqui do lado, é pobre. Exatamente. É um país pobre. Você sabia que o IDARON, ele atravessa a fronteira e vai vacinar o gado da Bolívia para que não passe a fitosa, a área de livre aftosa que é Rondônia, porque temos já o selo para exportação. Exatamente. E se não vacinar, por algum motivo pode vir um boi lá contaminado e pode a gente sair. E aí o prejuízo financeiro é muito grande, porque aí vai cair as exportações do estado de Rondônia. Com certeza. Então, o governo de Rondônia faz isso, atravessa a fronteira e vai vacinar o boi dos bolivianos, que não tem capital para fazer isso. Show de bola. Vamos lá? E isso acaba garantindo, né, as relações comerciais, né, professor Jorge? Isso. No estado de Rondônia. Com incentivo de apoio das Secretarias do Estado da Agricultura, Pecuária, Regularização Fundiária e Desenvolvimento Econômico e Social, produção de peixe saltou de 12 mil toneladas em 2011 para mais de 35 mil toneladas em 2003. Então, a pesca também tem uma grande importância aqui em Rondônia, quando a gente fala da pesca, né? Os peixes, e esses peixes são a produção em cativeiro, né, professor Jorge? É isso aí. A gente tem, por exemplo, Ariquemes, uma grande região, né, de produtora de tambaqui aqui no estado de Rondônia. A avicultura é praticamente em larga escala, ocupando importante posição na economia. Diariamente, 60 mil frangos são abatidos em Rondônia. Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Rolim de Moura e Ministro Andreasa são os principais municípios. Contudo, o consumo diário no estado chega a 450 mil quilos, o que demonstra que há espaço para a expansão dessa atividade. A produção da agricultura familiar em Rondônia, agora a gente vai observar algumas informações de acordo também com o censo agropecuário 2017-2018. Em Rondônia, 81% dos 91 mil estabelecimentos recenseados aqui de Rondônia, como pertencentes, eles foram aí estabelecidos como áreas da agricultura familiar. Portanto, a gente tem uma grande participação
da agricultura familiar no estado, maior até mesmo da média nacional, que é 76,8%. No tocante à participação deste segmento na produção agrícola, a sua participação no conjunto dos 65 produtos selecionados foi de 11%, quase o dobro da média nacional, quando se exclui dessa lista a soja, né? Porque a soja, ela não é um produto que é produzido pela agricultura familiar. Exatamente. Pode até ter, mas é um contexto bem reduzido. Porque a soja, ela é plantada aquele nível de mecanização, muito bem, grandes áreas, extensas áreas, mecanizada em fazendas que são praticamente empresas rurais. Muito bem, isso mesmo. Então se exclui dessa lista não só a soja, mas o milho e a cana-de-açúcar. E esse valor aumenta substancialmente para 57%. Este é um dado relevante que indica que mais da metade dos produtos agrícolas de Rondônia, excluídas essas 3 culturas industriais citadas, vem do trabalho deste importante agricultor familiar, demonstrando a importância socioeconômica deste setor para a economia local. Rogério, então, quer dizer que o agricultor familiar é muito importante também para a nossa economia. Com certeza, professor. Rogério, você sabia que tem escolas compram a couve, o cheiro verde, o coentro desse agricultor para fazer a sopa para as crianças. Mandioca, macaxeira, frango, peixe. Então, isso vai, como o texto mesmo colocou, vai fazendo desenvolvimento regional, vai fazendo com que aquelas pessoas consigam se manter. Isso mesmo. Obviamente, aquela região vai se desenvolvendo cada vez mais, não é isso? Bem, e aí tem muita importância, como a gente viu aí, 85% de todo produto. Então, lá no mercado, né, aquelas hortaliças, aqueles produtos aqui da região, banana, muitas das vezes, a gente olha lá também o mamão, produzido aqui na agricultura familiar, que abastece as feiras regionais aqui do estado e também os grandes supermercados. Beleza. É bem importante, importantíssimo, porque ela planta, a agricultura familiar planta, cultiva para abastecer o estado. Vamos lá. Mais informações aí sobre a agricultura familiar, galera. Os produtos mais importantes cultivados no estado, a gente vai ter aí o abacaxi, com 93% da produção, sendo aí advindo da agricultura familiar. O segundo produto, a gente tem o café, com 90,4% de todo o café vem da agricultura. Depois a mandioca... Agricultura familiar. Agricultura familiar. Depois nós temos a mandioca, com 88,8%. O cacau, com 87,9%. Então, a gente tem uma grande participação da agricultura familiar nesses produtos aqui do estado de Rondônia. Por exemplo, o abacaxi, né? Quando chega a época do abacaxi aqui em Rondônia, a gente tem aí 5 abacaxi, às vezes por R$10, né? 6 abacaxi, porque é produzido aqui no estado. Então, assim, ela tem... E é baratinho, né? Barato. E aí a gente tem na pecuária, destaque para a produção de leite, com participação da agricultura familiar de 88,1%. E por que a ameixa é tão cara quando a gente vai comprar no mercado, hein, Rogério? Ameixa? É, ameixa. Porque ela não é da cultura local. Ela é do sul do Brasil. Do sul do Brasil, exatamente. Aí tem que pagar o óleo diesel, né? Com certeza. O óleo diesel que está lá em cima. É o que é embutido para todo o processo até chegar lá no mercado e a gente comprar. Exatamente. É distante, né? Vamos lá. Então, nós temos aí a tabela da participação da agricultura familiar em alguns produtos selecionados em Rondônia, 2017 e 2018, esse período. Então, arroz em casca, a gente tem aí uma produção total, né, de 83 mil, e aí a gente vai encontrar a participação baixa da agricultura familiar, apenas de 6,8%. Então, a maior parte do arroz é produzido aí pelas empresas, né, pelo agronegócio aqui do estado de Rondônia. Rogério, então, a agricultura familiar, em relação ao arroz, essa participação é pouca, porque este agricultor familiar, ele não quer também ficar comprando arroz de urbano.
Se ele tem um pedacinho de terra dele, ele planta para ele mesmo. Aí ele tem um pilão, entendeu? Aí ele, um do lado, outro do outro. Aí um socando, subindo e descendo. Aí ele mesmo faz o arroz para ele. Exatamente. Entendeu? Então, nesse contexto, geralmente esse arroz é para subsistência. Ok? Então, vamos lá. O feijão. Aí sim, ó, o feijão, olha só. Grande quantidade de produção na agricultura familiar do feijão de Rondônia. 84%. Exatamente. Inclusive, a gente consegue comprar ele nos mercados, não é isso? Milho e soja. Baixa participação da agricultura familiar, porque os grãos, como aí milho e soja, quem produz aqui no estado é o agronegócio, a agricultura comercial. Depois mandioca, uma grande participação, né? 88%. Café, né? O café é uma grande participação, né? Vários produtores aqui no estado de Rondônia, ó, da agricultura familiar. Então, 90% do café que chega aqui na minha casa, na sua casa, vem da agricultura familiar. E a gente observa aí agora, vamos analisar leite, né? Também 80%, o leite, como falamos, 88%. O abacaxi é o maior, com 93,1%. E o peixe também é uma como é que vamos falar? Uma tendência, né? Aqui a gente tem a piscicultura, né? Por isso que a gente tem aí uma baixa participação da agricultura familiar na produção do peixe, porque a piscicultura é um sistema semi-intensivo, que necessita aí de maior recurso para investimento. E às vezes o agricultor familiar não consegue investir. Isso, às vezes não consegue nem financiamento. Exatamente. Recordar é viver, extrativismo. E Rogério? Eu gritei, agora o aluno fez foi acordar lá. Acordou mesmo, todo mundo acordou na hora. A exploração de madeira e borracha são as principais atividades extrativas aqui de Rondônia, né? Falamos sobre isso. Segundo o INPE, o estado é o terceiro estado que mais desmata no Brasil e, obviamente, causa problemas ambientais. Isso mesmo. E aí a gente fala da piscicultura, então aqui em Rondônia a gente tem, principalmente em cativeiro, a produção tambaqui, pirarucu, em tanques, né, essa produção. E a gente exporta produto para além do Brasil, para a Europa, entendeu? Para diversas partes do mundo a gente está exportando peixe. Para desenvolver a cadeia produtiva da aquicultura e pesca, o governo focou nas ações de organização do sistema produtivo, de controle das doenças parasitárias e na inspeção dos produtos e comercialização para levar o peixe de Rondônia aos mercados de todo o país. O resultado desse trabalho colocou Rondônia em primeiro lugar na criação de peixes nativos do Brasil, com uma produção aproximadamente de 94 mil toneladas de pescado em 2017. O peixe de Rondônia está abastecendo Minas, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal, Pará, Maranhão, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Beleza. Então a gente tem a produção de peixes, que é na piscicultura, constituída principalmente pelo sistema semi-intensivo, que eu falei para vocês há pouco. Esse semi-intensivo porque tem técnicas, né, qualquer área que vai produzir o peixe precisa de todo um estudo. Então, consistia com alimento natural para os peixes, garantindo a maior qualidade e reduzindo o custo de produção. E a indústria? Falamos porque a indústria no estado de Rondônia ela é incipiente, ela é um pouco tímida e ela é só responsável por 14,6% do nosso PIB. É pouco diversificada e os principais segmentos são alimentício, frigorífico e mineração, que é proporcionada em razão de grandes reservas de cassiterita, principalmente lá no Bom Futuro, em Ariquemes, como falamos. É o segundo maior produtor nacional desse minério e as reservas devem se esgotar em pouco tempo, né? Poucas décadas. Isso aí. E aí nós temos aí as contas regionais da região norte, participação de Rondônia no PIB da região, para a gente poder entender esse processo aí, né? A gente tem Rondônia, Norte, Norte Brasil, a participação no PIB. E a gente observa que a região norte, se a gente for comparar com outras regiões do Brasil, não tem tanta participação no PIB se comparado principalmente com o Sudeste,
que é a maior participação. Depois você pode analisar com mais detalhe essa tabela. Mas o importante, Rogério, nesse contexto é o aluno saber que mesmo que Rondônia seja um estado pujante, a nível Brasil, o nosso PIB não chega nem a 1%. Exatamente. Olha só, tudo 0, alguma coisa. E aí a gente pode atrelar, né, a nossa economia, porque a gente tem a nossa indústria é pouca diversificada, né? Isso. É baixa e os produtos tecnológicos... Vendemos muito commodities. E produtos tecnológicos, produtos industriais que têm maior peso para o PIB de um país, ou de um estado, de uma cidade. O setor de serviço, a gente tem aí, ele é esse setor que você já conhece, formado pelo comércio também, né, além dos serviços, representa aí 68,2% do PIB rondoniense. Então, a gente tem aí, galera, uma grande participação desse setor na economia de Rondônia. Então, a administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social manteve-se como atividade de maior participação na economia de Rondônia, com 28,3%. E a gente tem a questão do turismo em Rondônia, que já vem sendo desenvolvido, mas que precisa ainda melhorar, né, para poder garantir maior rentabilidade. E quando a gente fala na questão de melhoria, é principalmente aí pela questão logística necessária para o turismo. Beleza. Beleza? Então guarde essa informação, que predomina nos setores econômicos em Rondônia é o setor de serviço. Beleza, galera? A gente volta daqui a pouco para fazer a revisão. Valeu, tchau!